Preparamos esse vídeo para tentar abordar duas questões importantes com vocês dentro aqui desse capítulo, dessa nossa área de atuação das cirurgias plásticas pós-gestacional e do mami makeover. Basicamente os dois assuntos são a gente tentar diferenciar uma abdominoplastia total de uma mini abdominoplastia e a gente conversar um pouco também a respeito da diástase dos retos abdominais e da correção cirúrgica então da diástase. Pessoal, então é muito comum que essas cirurgias, a mini abdominoplastia ou a abdominoplastia total, venham associadas à lipoaspiração. Pode acontecer de não vir, tá? Tem pacientes muitas vezes que tiveram esse impacto muscular, essa flacidez, esse excesso de pele, mas não tem nenhuma área de desconforto de gordura, em termos de gordura localizada. Mas é muito comum que alguma pequena área, pelo menos, tenha, sabe? Às vezes, pouquinha coisa no flanco, pouquinha coisa, às vezes, próximo aqui na região da costela, algum desconforto, uma gordurinha localizada ali, às vezes, nas costas. Mas pode acontecer de não ter nenhuma área, a gente vai fazer uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia sem lipoaspiração associada, mas, sem dúvida, a grande maioria dos casos é realizada de forma associada a alguma lipoaspiração mais abrangente, tá? Mesmo que pouco acúmulo de volume no total, mas que vá abordar diversas áreas, que é o que a gente chama de lipoaspiração 360. Então é muito comum que a gente vá trabalhar esse acometimento aqui do abdômen pós-gestacional, seja com uma abdominoplastia total, com uma mini abdominoplastia, de forma associada então a todo esse remodelamento, temos de gordura localizada, retiradas, né, lipoaspirações, associado ao tratamento dessa gordura para lipoenxertia glútea, então buscando resultados mais abrangentes, mais completos e dessa forma mais naturais, né, que a gente vai tratar o abdômen, a gente ter esse resultado bem condizente com todo o restante do contorno corporal, né, de acordo com aqueles compartimentos que incomodam a paciente, claro. E aí, pessoal, então, nessa situação de associar as cirurgias do abdômen pós-gestacional às lipoaspirações, então a gente costuma iniciar com a lipoaspiração, então toda a parte das costas, gordura, né, localizada do dorso, cintura, flancos, a lipoenxertia glútea. A gente pode, nessas cirurgias, de acordo com o grau atlético da paciente, de acordo com o grau da flacidez, a gente pode associar uma leve definição, tá? Que é a lipoabdominoplastia de definição, e a mini abdominoplastia de definição, tá? Não é uma alta definição igual uma lipoaspiração de um paciente atlético que não vai fazer abdominoplastia. A gente tem que cuidar realmente com a microcirculação da pele, que tem que estar muito íntegra para que a gente possa retirar o excesso de pele e não ter problema de cicatrização, problema de circulação. O extremo disso seria a necrose, então a gente tem que ter um equilíbrio entre a lipoaspiração e o excesso de pele que a gente vai retirar, tá? Mas a gente pode sim associar a uma definição mais equilibrada, uma média definição, tá? Que entra nesse contexto aí do soft definition, é a lipo HD, mas com uma definição mais leve. A gente vai trabalhar muito essas linhas verticais, tá? Porque vai depender muito do desenho de cada paciente, a anatomia, então não é uma marcação padronizada. A gente vai durante a marcação fazendo ultrassom e palpando, pedindo para o paciente contrair para ter a precisão desse contorno todo muscular, tá, da borda da musculatura do reto abdominal. A gente vai trabalhar uma área que a gente chama de área mais negativa, então a gente vai trabalhar as áreas negativas e as áreas positivas para criar essa valorização do contorno sombra e luz, tá? Essa entradinha também é muito comum a gente trabalhar ela de forma mais valorizada, tá? Então a gente vai fazer todo esse contexto primeiro da lipoaspiração, essa entradinha, então essas são as áreas negativas para a gente ter mais, né, definição aqui, mais esse degradê sombra e luz. Aqui já é uma área que a gente vai manter um pouquinho mais positiva, vai ter bastante lipoaspiração aqui também, mas mais positiva para ter essa preservação da anatomia, tá? Essa regiãozinha central, uma região também considerada negativa, que a gente pode secar um pouquinho mais. Então, essa partezinha é chamada de submamária, né? Então, esse acúmulo de gordura que alguns pacientes têm próximo a essa região da costela também é uma área que a gente pode trabalhar bem. A projeção aqui da cintura é uma região que a gente vai também trabalhar bem. Então, depois de toda essa lipoaspiração 360, aí sim vem a etapa da cirurgia do abdômen em si, que a gente vai tratar excesso de pele, flacidez, umbigo e diástase, tá? E aí sim, de acordo com o grau do excesso de pele, a gente vai conseguir ter certeza, examinando a paciente de pé, examinando a qualidade de pele, examinando a paciente sentada, para definir se para ela, melhor, mais indicado,
para o objetivo dela e para o grau de flacidez de excesso de pele, o mais indicado é uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia total, com as variações todas, né, de detalhes de posicionamento da altura da cicatriz, de acordo com a cesárea de cada paciente. O umbigo seria mais alto, seria mais baixo, vai ter realmente alguma variação caso a caso, tá? Mas de forma geral a gente acaba classificando como uma mini abdominoplastia ou abdominoplastia total, sendo que na mini a gente pode simplesmente tirar o excesso de pele, pequeno excesso de pele que se forma aqui próximo da cesárea, ou a gente pode fazer essa mesma manobra de retirada de excesso de pele associada à amarração do músculo. Então a amarração do músculo, a correção da diástase pode ser feita por uma abdominoplastia total ou por uma mini abdominoplastia também. E aí basicamente, de acordo com o grau do excesso de pele, a gente vai então planejar aqui por exemplo, uma mini abdominoplastia. Então a gente teria uma cesárea aqui, né, menorzinha, por exemplo, daqui até aqui, a gente vai então alongar um pouquinho essa cesárea, tá? Alongar um pouquinho a coisa dessa cesárea para conseguir retirar um excesso de pele, normalmente aquela barriguinha, aquela pequena sobrinha que forma aqui, que os pacientes muitas vezes se incomodam muito, aquele volume, aquele degrauzinho que fica aqui, a cesárea um pouco mais fundinha, porque ela cicatriza num plano às vezes um pouco mais profundo, repuxa um pouquinho, e aquela sobrinha de pele aqui em cima. Então quando é algo bem localizado, pouco, pode acabar se encaixando para esses pacientes que têm um abdômen legal, não foi grande impacto de flacidez, excesso de pele, o umbigo está bem, principalmente os pacientes que têm um umbigo mais alto, isso deixa uma distância boa entre o umbigo e a cicatriz da mini, mantém o tronco, né, mantém o tronco alongado, esse aspecto mais elegante, podem se encaixar, então, para pequena quantidade de excesso de pele, podem se encaixar para uma mini abdominoplastia. Se a paciente, de repente, tem uma leve flacidez, tem essa questãozinha da pele pequena, e não tem uma diástase importante, uma diástase que se indique tratamento cirúrgico, a gente pode trabalhar, então, uma lipoaspiração, pode-se utilizar uma tecnologia para retração de pele, por exemplo, o renúvio, e a gente pode retirar esse excesso de pele. Agora, se a paciente tem uma diástase, apesar de pouca sobra de pele, e ela se encaixar para uma mini abdominoplastia, ela tem uma abertura do músculo mais importante, tá? E essa abertura, quando a gente fala abertura do músculo, ela normalmente vem daqui de cima, nossa amarração, né, até lá embaixo. A área mais comumente, né, impactada é essa regiãozinha de 4, 5 centímetros aqui acima do umbigo e 2, 3 centímetros abaixo do umbigo. Então essa região periumbilical aqui é a região em geral mais acometida, e é muito comum que tenha uma hérnia umbilical que se forme aqui junto com os pacientes que acabaram tendo maior impacto aqui, maior diástase, tá? Então a gente vai, nesses casos, poder planejar uma mini abdominoplastia com todo esse tratamento, essa correção da diástase, para a gente poder reestabilizar o core, né, e melhorar esse abdômen mais solto, mais abaulado, que essas diástases um pouco maiores acabam causando. Agora, se a paciente já tem um excesso de pele maior, a gente percebe que quando a paciente senta já tem uma sobra mais importante, a paciente quer ter uma melhora, né, mais impactante, tem a diástase, tem, então um acometimento mais amplo do abdômen, a nossa cicatriz já vai ser mais longa, tá? Justamente para dar conta desse excesso de pele. Então, quanto mais excesso de pele a gente tem, mais longa essa cicatriz para dar conta de fazer um bom tratamento desse excesso de pele e não ter sobras na lateral. A grande questão é que hoje em dia a gente faz uma boa lipoaspiração nessa lateral para ter um resultado bem harmônico. Com isso a gente melhora aquele aspecto quadrado das abdominoplastias mais antigas, que se faziam abdominoplastias puras sem lipoaspiração. A gente melhora muito essa questão, porém a gente vai ter essa tendência de, a hora que a gente esvaziar esse compartimento, ter uma sobrinha de pele aqui. E uma vez que a gente tira bastante excesso de pele, né, do umbigo para baixo, para mobilizar essa flacidez do umbigo para cima, né, para conseguir mobilizar e melhorar e esticar, a gente vai acabar tendo, então, essas sobras pronunciando mais aqui na lateral, e aí muitas vezes a gente vai ter que prolongar um pouco mais ou um pouco menos a cicatriz, de forma a deixar esse contorno bem harmônico. Então a cicatriz, ela realmente é uma cicatriz superficial, mas que tende a ser mais longa, porque a gente está retirando o excesso de pele de forma apenas horizontal, para que a cicatriz fique toda ali na roupa íntima, no biquíni, diferente de cirurgia de mama, que a gente pode tirar um pouco por essa cicatriz vertical, um pouco aqui por baixo, um pouco pela areola, e de repente conseguir reduzir um pouco a cicatriz aqui de baixo, por tirar mais pele nessa vertical e ao redor da areola. Aqui a gente não tem outra cicatriz, a retirada dela é só aqui por baixo. Uma vez que a gente tira muito excesso de pele aqui, a gente tende a pronunciar mais aqui na lateral,
E aí a ideia é fazer uma boa lipoaspiração e não deixar sobra de pele aqui. Essas orelhinhas de pele, quando ficam, incomodam muito os pacientes, a gente acaba tendo que fazer um reparo ali, alongar a cicatriz e corrigir, tá? Então já é a estratégia tentar deixar essa região, né, com contorno, uma transição bem certinha, e para isso muitas vezes a gente tem que alongar um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui a cicatriz. E aí a ideia é sempre cuidar muito da qualidade dessa cicatrização e do posicionamento, tá? Essa cicatriz, quando ela desce aqui, ela fica fora do biquíni. Se ela sobe demais, também não é interessante. Então a gente busca muito essa harmonia, esse equilíbrio, para que a paciente consiga cobrir legal e usar um biquíni tranquilamente, uma roupa íntima, ficar um arqueamento bem certinho, bem natural. E que acompanhe bem certinho a anatomia, né, de cada paciente, tá? E aí com essa cicatriz mais alongada, a gente vai conseguir, em geral, abordar uma sobra de pele, um excesso de pele mais importante do umbigo para baixo. Então, basicamente, mini abdominoplastia e abdominoplastia, ambas podem tratar de diástase, ambas podem ou não ser associadas a uma lipoaspiração mais abrangente ou mais localizada, mas a gente vai indicar mini abdominoplastia quando a gente tem normalmente um umbigo um pouquinho mais alto e pouquíssima sobra de pele, pouca coisa, vai alongar um pouquinho mais a cesárea, tá? Ou a indicação de uma abdominoplastia total quando a gente já tem uma sobra de pele mais importante e principalmente quando a paciente tem sobra de pele e flacidez mais importante do umbigo para cima. Porque a mini vai tratar muito pouco do umbigo para cima. Ela vai abordar mais essas sobrinhas de menor grau próximo da cesárea. Já a abdominoplastia total vai conseguir retirar muito mais excesso de pele do umbigo para baixo e mobilizar, esticar quando a gente tem esse excesso de pele do umbigo para cima, trazendo um resultado muito mais abrangente. Então, exatamente caso a caso, de acordo com o grau da flacidez e o impacto na questão da pele, é isso que vai nos nortear para uma mini ou para uma abdominoplastia total. Eu comentei que podem ter pequenas variações, né, de acordo com a altura da cesárea, de acordo com o umbigo. Uma delas é o seguinte, é uma situação de... Imagina aquela paciente que tem uma indicação de uma abdominoplastia total, mas ela tem um umbigo muito alto, uma cesárea muito baixa, então naturalmente a cicatriz da abdominoplastia dela vai ser bem baixinha. De repente ela não tem uma flacidez tão grande do umbigo para cima, mas ela tem uma sobra de pele importante e o caso dela não se encaixa para uma mini, se encaixa para uma abdominoplastia total. Mas pode ser que essa pele do umbigo para cima não se estique por completo. E a gente vai ter então uma abdominoplastia total, porém a gente vai precisar desconectar a pele do umbigo. Na hora que a gente puxar esse buraquinho que estava conectado aqui, a pele estava conectada no umbigo, e vai descer, de repente, por não ter tanta elasticidade aqui em cima, não vai sair por completo. E a gente vai ter esse buraquinho lá embaixo, que vai ser fechado aqui de comprido. Então a gente vai ter uma resultante que a gente chama de um mini T. Tá? Que nada mais é do que a pele que estava ao redor do umbigo, que foi mobilizada, de repente não teve elasticidade suficiente para ser retirada por completo, e foi fechada de compridinho, ficou um mini T. Então é uma das variações, aí é uma abdominoplastia total, mas que fica aí no meio do caminho entre uma abdominoplastia total, que chegue por completo a pele, fique apenas aquela cicatriz resultante ali embaixo, e uma abdominoplastia que a pele quase chega, e aí fica esse pequeno componente vertical que pode, assim que a pele já tiver mais flacidez, mobilidade, normalmente próximo ali de 10 meses, 1 ano, pode também ser completado e retirado para a mesma cicatriz, ficando com uma única cicatriz resultante. Nas abdominoplastias, pessoal, isso é uma coisa que a gente gosta bastante, é uma particularidade ali que a gente sempre atentou muito, sempre nos trouxe, foi muito gratificante para a gente trabalhar nesse sentido, a questão do umbigo, porque a gente, uma vez que solta a pele do umbigo para poder esticar, tá, desconecta, ele continua presinho no músculo, e essa partezinha interna, individual de cada paciente, aquelas ranhurinhas, aquela individualidade do umbigo, isso a gente preserva, que vai fazer o fundinho do novo, do umbigo da abdominoplastia. Então o umbigo ele continua sendo o mesmo. Não vai mudar de local. A gente vai soltar a pele para que ela possa descer, e uma vez que a pele esticou, a gente vai abrir novamente para o umbigo sair. Então na mini não se mexe na parte externa do umbigo, mas na abdominoplastia sim. A partezinha interna a gente preserva do próprio paciente. Uma vez que essa pele descer, a gente vai abrir novamente para o umbigo, essa partezinha original, se exteriorizar, e aí vem todo aquele cuidado muito individual, meio que assinatura, né, de cada cirurgião. Então, posicionar essa cicatriz o mais internamente possível para que ela possa cicatrizar ali de forma homogênea com as ranhurinhas, com a cicatrização, com a cicatriz original do umbigo da paciente, para a gente ter um resultado mais natural possível do umbigo numa abdominoplastia. E isso, claro, exige muito também atenção e cuidado no pós-operatório, eventualmente com algumas órteses, para a gente poder ter
né, uma boa cicatrização ali dentro e ter um resultado do umbigo bem natural, bem próximo do que era, né, original, né, em termos de contorno, tá, de cada paciente. E aí, pessoal, o segundo assunto do vídeo, a diástase, né? Então, por que corrigir a diástase? A gente se refere a uma correção completa que a gente fala, né? Então, desde lá de cima, tá, até o final da musculatura. Então, a gente estava falando dos músculos reto-abdominais, tá? Eles vêm aqui, ó, para medianos, e normalmente a gente tem uma separação muito pequena entre eles, mas com a gestação essa separação ela pode se ampliar e ela pode ser realmente muito individual, pode ser mais importante na parte superior, pode ser mais importante na parte inferior. Junto com essa abertura a gente tem muitas vezes fraqueza muscular, a gente pode ter hérnia, ou hérnias inguinais, ou hérnia no umbigo, existe uma hérnia também epigástrica, que é uma hérnia acima aqui do umbigo. Então é um impacto na musculatura, a gente pode ter atrofia do músculo também. Então, caso a caso, a gente vai avaliar no pré-operatório, a gente faz um ultrassom pré-operatório, a gente faz depois uma tomografia já com a cirurgia, né, agendada, a gente faz uma na avaliação, um ultrassom, depois a tomografia pré-operatória, para a gente conseguir quantificar e ter certeza se tem alguma hérnia associada ou não, mesmo que pequena, a tomografia consegue detectar bem, estimar qual a posição de maior impacto e ir para a cirurgia com esse planejamento de uma boa correção. E a correção se baseia em uma tecnologia de fio farpado, um fio que você consegue, né, fazer esse fechamento e distribuir bem essa tensão, desde lá de cima até lá embaixo, fechando a musculatura, quer dizer, reposicionando de forma anatômica a musculatura para que a contração muscular volte a ser eficaz, né, efetiva, e a gente consiga restabelecer esse equilíbrio, tá? Que a diástase, principalmente essas diástases mais importantes, impactam esse equilíbrio entre a musculatura do abdômen, a musculatura da lombar e a musculatura do assoalho pélvico. Então tem pacientes que têm uma diástase mais importante, que ficou por muitos anos lá, e elas podem ter dor lombar crônica, elas podem ter incontinência urinária por desequilíbrio da parte lombar, desequilíbrio do assoalho pélvico, tudo pela diástase. Tá? E a gente pode ter, então, durante a cirurgia, esse bom reparo da diástase. Tá? Quando a gente termina a correção da diástase e uma eventual hérnia umbilical, o anestesista faz algumas manobras para a gente de esforço, né, do abdômen, de respiração, e a gente consegue perceber se tem alguma área de fraqueza adicional para a gente fazer mais um reparo, um reforço adicional. Então não só o reparo anatômico da diástase, mas algum que a gente chama de plicatura, né, algum reforço em alguma área que a gente perceba que tem ali uma maior fraqueza. Para os músculos que estão mais atróficos, existe uma técnica chamada RAFT, que é de enxertia de gordura no reto abdominal, para a gente conseguir repor um pouquinho o volume, melhorar um pouco essa atrofia da musculatura do reto abdominal, descrito por um grande cirurgião chileno. Então a gente pode também lançar mão do reparo anatômico, de uma reposição de volume. Essa gordura tem muita célula-tronco, então o que você percebe nos exames de imagem a longo prazo é que essa gordura enxertada com essas células-tronco conseguiram recuperar um pouco desse volume, desse corpo muscular. E depois a gente pode, claro, com exercícios e com os aparelhos mais modernos de campo eletromagnético, de estimulação muscular, recuperar, né, reabilitar essa musculatura que ficou ali de escanteio, e sem uma contração muito eficaz pela diástase. Tá? Então a diástase vai ser essa reparação e reestabilização do que a gente chama, né, do reto abdominal, dessa separação do reto abdominal, que é o que a gente chama dessa musculatura 360 graus, que é o core, né, o core muscle. Então essa musculatura 360 graus que com esse reparo vai reestabelecer esse equilíbrio, essa qualidade de vida e esse restabelecimento muscular, pensando em longevidade, em equilíbrio, né, muscular, realmente do torso e do core.